Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então nesse momento vamos falar sobre a profecia de Ezequiel. É uma profecia bastante longa, muito intensa. Ela tem uma palavra um pouco metafórica em muitos momentos, né? Vai se utilizando ali de alguns elementos simbólicos e figurativos, mas é muito dura, porque a missão de Ezequiel, de fato, é uma missão muito dura, né? A gente vai falar disso aqui. Ele vai seguindo uma linha parecida com a dos profetas anteriores, que a gente já falou, especialmente Isaías e Jeremias. Ele tem ali um campo de atuação que é naquele período do exílio, né? Então não é nem pré nem pós, é exatamente o período. E para que a gente compreenda isso de uma forma bem interessante, bem ampla, vamos falar um pouquinho do contexto do livro e também falar dos pontos mais relevantes. Então Ezequiel, ele era, primeiramente, para a gente compreender, ele era um sacerdote judeu. Ele teve ali um período de profetizações que durou mais ou menos 20 e poucos anos, né? Não foi tão longo quanto os demais, e em pleno período do exílio, mais ou menos ali 590 até 570 AC, antes de Cristo. Ele profetizava especialmente para aquelas pessoas que estavam tanto no exílio, que tinham os israelitas que tinham saído para a região da Babilônia, como os que tinham ficado. E a palavra dele era direcionada àqueles que ainda não aceitavam a sua pena, que resistiam a compreender e entender que tudo aquilo estava acontecendo como consequência
dos malfeitos e das impiedades, das injustiças, dos desvios aos preceitos de Javé. Então, havia um grande grupo desses que não aceitava o que estava acontecendo, tal como Isaías tanto foi avisando aquele povo, né? Se você não acompanhou o vídeo sobre a profecia de Isaías, tá aí uns vídeos para trás, você dá uma olhada lá. Isaías, ele dedicou a vida dele a tentar alertar: povo, não siga para o buraco, não caia no buraco do exílio novamente. O povo caiu. E agora Ezequiel é um profeta que tem essa missão de dar uma chacoalhada nesse povo que não aceita o que está acontecendo e dizer para eles: olha, o processo que nós estamos vivendo é um processo onde Javé, ele quer desconstruir para renovar e construir de novo, do zero. Não é um conserto, é um renascimento. E é com essa perspectiva que a profecia de Ezequiel ela nos apresenta toda a sua história. Então, para reforçar, né, isso até é uma informação bem importante, para reforçar, a gente tem que entender toda a profecia de Ezequiel nesses 3 elementos que eu acabei de comentar e que agora eu vou deixar eles ainda mais didáticos. Ponto 1. Ezequiel faz com que o povo aceite o fracasso da sociedade israelita. É o primeiro ponto. Aceitem o fracasso, reconheçam esse fracasso. O ponto número 2. Ezequiel diz: não é com pequenas mudanças que a gente vai consertar aquilo que foi feito. É com mudanças drásticas. E ponto número 3, Israel só será livre das mãos babilônicas quando estiver disposta a uma conversão e uma reconstrução radical da sociedade. Entendemos? Então é por esse motivo que a profecia de Ezequiel é tão dura e ele se utiliza de tantas simbologias e aspectos metafóricos, para que o povo entendesse a dramaticidade real do que estava acontecendo. Nesse contexto, então, a gente se permite agora fazer aqui a apresentação de alguns pontos que são os mais relevantes em toda essa profecia. Mas o contexto das palavras e da atuação de Ezequiel, nós agora já entendemos. E, diferentemente de algumas outras estruturas literárias de profetas, né, de profecias, que em geral as grandes profecias, como a gente está vendo e viu aí nos 2 vídeos passados, nos 4 vídeos passados na verdade, elas acabam sendo estruturadas, né? Então elas têm parte 1, parte 2, parte 3, para que facilite aí a nossa interpretação, o nosso entendimento, a nossa leitura. Em Ezequiel isso não acontece não. Em Ezequiel o palavreado ele vai do começo ao fim, né? Numa espécie de realmente de narrativa que muitas vezes acaba sendo um pouco até repetitiva. Então, se você nunca leu Ezequiel, ou se já leu Ezequiel, mas não compreendeu, você tem que tomar isso como base. Né? A profecia de Ezequiel, né, esses 3 pontos principais que a gente está apresentando aqui, né, que é uma forma da gente compreender o que ele fez, né? Ele alerta para o povo que reconheça seus pecados, ele diz que pequenas mudanças não resolvem e que esse povo tem que estar disposto a uma mudança radical, senão o exílio não acaba. Ponto final. Isso tudo, quando é apresentado, não é da maneira como eu estou aqui dizendo para vocês. A narrativa ela é um pouco bagunçada, né? Ela, em alguns momentos, ela repete muitas informações, ela nos conduz a uma reflexão que já tinha sido feita, então fica um pouquinho cansativo em alguns momentos, mas isso é necessário. Por quê? Porque a atuação do profeta foi assim. O profeta Ezequiel, segundo relatos do próprio livro, ele corria que nem um doido, né, de um lado para o outro. Ele ficava tanto no espaço babilônico como no espaço judaico, ele ficava ali transitando, tentando fazer com que esse povo acordasse. Gente, né, vocês não estão tendo dimensão do que aconteceu, ainda estão reclamando, né, mais ou menos isso. Então, faço esses avisos para que você compreenda. Quando você for lá mergulhar, né, pegar a Bíblia mesmo e ler, talvez você fique um pouquinho perdido em alguns pontos. Esse é o nosso objetivo. É deixar você realmente bem esclarecido de uma maneira muito prática e objetiva. Bom, então, começando os fatos mais relevantes, apresento o primeiro deles. Né? O livro, na verdade, ele se inicia com algumas abordagens que vão nesse sentido. Né? Então, já nesse início, como fato mais relevante, Ezequiel compartilha e tenta alertar o povo, né, que se Javé os conduziu para o exílio, é porque eles precisavam passar por aquilo e que não há abandono. Né? Então esse é um fato muito relevante. O povo estar no exílio não quer dizer que foi abandonado. Ezequiel profetiza e avisa, informa, né? É um representante de Javé esclarecendo esse povo. Isso faz parte do processo da reconstrução. Muita coisa foi feita errada e antes do renascimento acontecer é preciso que se trabalhe a penitência. Né? Se não houver um trabalho da penitência, não tem mudança efetiva de sociedade. Basicamente o livro começa assim, esse é um grande primeiro fato mais relevante.
Um outro aspecto interessante é que no começo dessas atividades proféticas e no começo dessas informações apresentadas, Ezequiel ele manifesta até um sentimento glorioso, né? Talvez até um orgulho, não pelo lado negativo, mas um orgulho verdadeiro, positivo, de ser o profeta que poderá fazer esse trabalho. Né? Então, isso é apresentado de uma maneira bem interessante. Ele sabe que o trabalho dele tem que ser um trabalho radical, né? Tem que ser aquele trabalho de cortar o mal pela raiz, né? O mal da injustiça, o mal da impureza, o mal de tudo aquilo que levou o povo para o exílio, para o buraco. Então, ele manifesta essa sensação gloriosa, essa alegria, essa força de poder ser uma pessoa a serviço de Javé para fazer esse trabalho. Só que isso, em geral, é apresentado mais no começo, que ao longo da profecia da história, tal como aconteceu com Jeremias, para quem não assistiu o vídeo aí sobre a profecia de Jeremias, alguns vídeos para trás, teve um momento lá que Jeremias ele não aguentou, né? Pesou nos ombros dele, ele falou: Senhor Javé, meu Deus, que é isso que eu estou passando, né? É muito forte o peso de profetizar e todo mundo ir contra a gente. Em alguns momentos Ezequiel sente esse peso também, até porque ele faz uma atuação que é muito próxima ali até dos períodos de Jeremias e do servo de Jeremias, que é Baruque. Eles estão ali meio que convivendo no mesmo período. Então as pressões que eles sofrem são muito parecidas. Por isso que eu comentei que Ezequiel, no começo, ele manifesta esse sentimento glorioso da atividade, do serviço a Javé. Conforme o tempo vai passando, ele vai sentindo realmente que é um peso muito grande, é quase que como nós cristãos chamamos, né? Uma cruz que se carrega para Javé. Porque o pedido que foi feito a ele, aí já seguindo como um fato relevante, o pedido que Javé faz a ele é muito duro. Ezequiel, ele falará, julgará e agirá por Deus. Então, olha só, esse fato relevante, ele traz para a gente a dimensão do que Ezequiel tinha nas suas costas. Ele não era apenas o profeta que fala em nome de Javé. Ele foi convocado para ser aquele que fala, aquele que julga em nome de Javé e também aquele que age, aquele que toma decisões em relação ao povo. Vocês imaginam a pressão que um homem desse sofre? Um povo que sai de Judá e vai para o exílio babilônico. Você tem um monte ainda de revoltado ali, de pessoas que não aceitam isso, que começam a dizer, mas então essa fé em Javé não vale de nada, porque olha aqui, ele abandonou a gente, né? E hoje que você conhece toda a história, sabe, né? Meu Deus, povo, mas que absurdo vocês pensarem isso, vocês foram avisados pelo próprio Deus, né? Então, a profecia vai seguindo, e como eu falei para vocês, o peso nas costas dele vai aumentando. E aí o tempo vai passando, né? O tempo dessas profecias, o tempo desse trabalho contínuo que Ezequiel faz aí ao longo dos seus 23, 22 anos de profetização, o tempo vai passando e as pessoas vão entrando numa rotina nesse período de exílio. Tanto os que foram para a Babilônia, como os que ficaram em Judá. E como as pessoas vão seguindo as suas rotinas, as problemáticas do dia a dia, elas vão começando a aparecer de uma maneira muito intensa. Né? Então, em várias passagens bíblicas que falam sobre o período do exílio, se fala muito sobre fome, sobre sede, desgraças e pragas que assolam aquela população. Então, no misto de perda da identidade, de sair do seu espaço e ter alguém agora usurpando você, ainda tem essas necessidades fisiológicas básicas que não são atendidas, que é a alimentação básica, que é a sede, que é a condição mínima de conforto e de dignidade de vida. Isso eles perderam. E é no meio disso tudo que Ezequiel tem que fazer essa população compreender. Tudo está acontecendo não por culpa de Javé. Está acontecendo por culpa da própria injustiça e impureza que o judeu tem no coração. Né? Javé apenas fez acontecer aquilo que era prometido para fazer uma correção social. E há um momento, nessa sequência profética, até um fato também bastante relevante, que vai ser assinalado aqui do lado, onde Javé ele dá uma sentença através de Ezequiel. E olha só qual que é essa sentença, olha só como é que a profecia nos apresenta essa sentença. Ela diz: é necessário destruir o que sobrou para um renascimento verdadeiro. Isso é muito pesado, porque isso acaba implicando em muitas coisas que Ezequiel tinha que fazer. Destruir o que sobrou é você, inclusive no meio de muitas pessoas boas, ter que fazer cortes e podas radicais. E isso
começou a afetar demais as pessoas, especialmente aqueles que são justos. E daqui a pouco a gente vai falar até o que acontece, né? Javé acaba fazendo ali abrindo uma brecha para essas pessoas. Mas a sentença que Javé dá nesse momento da profecia que nós estamos falando, nessa caminhada aqui que você está me acompanhando sobre Ezequiel, é esse. Tem que eliminar todo o mal pela raiz para que o renascimento aconteça do zero. Mais ou menos, como a gente viu na história de Noé. Mata todo mundo, começa de novo. Vamos tentar assim. E esse processo a gente acabou vendo no Antigo Testamento diversas vezes, né? Foram pelo menos aí 3, 4 episódios onde a gente vê Javé tentando acabar com tudo para recomeçar, porque a criação deu mal. Mais ou menos assim, né? Eu até, em alguns momentos, falo num tom de brincadeira, mas não é porque a situação seja engraçada, é porque ela aconteceu tantas e tantas vezes que se a gente olhar para a realidade que nós vivemos hoje, seja você cristão, seja você judeu, seja você muçulmano, independente da sua crença, até se você não acredita em Deus, mas olha só, essa mesma condição a que viveu e que passou o povo exilado, a gente passa ela hoje, né? Quantos e quantos males não recaem sobre a humanidade por conta dos próprios erros humanos? Independente de uma crença divina que você possa ou não ter aí do outro lado, essa é a realidade, né? Olha o que a gente está vivendo no nosso mundo hoje. Nós somos hoje uma consequência das decisões que foram tomadas antes de nós e que muitas delas a gente continua tomando até hoje. Então é um ciclo que não para de se repetir. E aí, diante desse julgamento, dessa sentença de Javé, que Ezequiel não apenas vai falando, mas também vai julgando e agindo, vocês lembram, né? Que Javé pediu essas 3 coisas a Ezequiel: fale, julgue e haja. Então, diante disso tudo, ele acaba tendo que tocar em pontos muito específicos para fazer essa transformação. Então ele vai julgando e vai agindo junto a essa sociedade israelita que está ali dispersa em alguns pontos muito cruciais. Alguns deles eu vou citar aqui, que são os principais. Idolatria, que talvez era o principal, era o pior de todos. O não reconhecimento da culpa, também um fato que envolve orgulho, né? Não erramos, né? Basicamente isso. E especialmente um culto ao ter, né? Chegou um ponto que essa característica, nesse momento que Israel vivia, que Judá vivia, tomou uma proporção até meio que absurda, porque as pessoas elas estavam desgarradas da sua raiz, né? Elas estavam ali espalhadas, estavam exiladas, estavam tudo virado de ponta cabeça, e elas ainda mantinham um culto no ter. Elas começaram a ter um direcionamento mais a ter posses para não perder o que tinha, do que ter fé. E aí Ezequiel, ele realmente entra ali quase que numa missão impossível, né? Porque esses elementos que Ezequiel é convidado por Javé a transformar são muito difíceis de serem mudados na sociedade. E aí, como eu comentava para vocês, conforme tudo isso foi acontecendo ao longo desses 20 e poucos anos de ação profética dele, chegou um ponto que aqueles grupos, aquelas famílias, aqueles judeus fervorosos, e aqui, até fazendo um parêntese, né? Vou dar uma paradinha aqui. A gente fala judeu, judeu, judeu. Vocês sabem, vídeos para trás a gente falou, especialmente no livro de Neemias, quando acontece o retorno desses israelitas para Jerusalém, para a região de Judá, que a religião judaísmo se funda. Então vocês me veem sempre aqui usando o nome judeu, 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 não necessariamente como religião nesse período de exílio. É como pessoas e povo de Judá, tá bom? Eu sei que é a mesma palavra, mas só para você compreender que judeu como religião, ele foi chamado a partir do retorno desse exílio, lá por Neemias, quando ele reconstrói tudo, tá bom? Então, voltando aqui. Lembra que eu comentei com vocês, voltando à linha de raciocínio, que no meio dessa tentativa de Ezequiel, agindo em nome de Deus, acabar com a injustiça, acabar com a idolatria, acabar com todos aqueles sentimentos e ações do povo que se desviavam do caminho, e que no meio deles tem aquele grupo que fazia tudo correto. Aquele grupo de justos, aquele grupo de fiéis, aquele grupo de pessoas que não tinha abandonado a crença. E que talvez estava nesse bolo de pagar o pato, como a gente chama, né? Eles estavam pagando pelo mal da maioria. Porque, como Javé bem disse e alertou várias vezes, quando chegar no estopim, quando chegar no limite, temos que fazer uma destruição para reconstruir. Bons e ruins acabavam indo nesse bolo, né? E isso é uma coisa muito pesada. E esse grupo de justos, ele vai abordando Ezequiel e vai, de certa forma, dando uma pressionada em Ezequiel e falando, pô, Ezequiel, mas e nós?
A gente fez tudo que foi mandado, a gente fez tudo que foi orientado, batendo no peito com felicidade, com amor, e a gente continua fazendo, e a gente não vai deixar de fazer. Mas e nós? Como é que a gente fica no meio desse processo todo? Como é que a gente fica no meio de todo esse sofrimento, de todos esses acontecimentos? E aí, que eu comentava alguns minutos atrás, que Javé vem e apresenta, digamos assim, uma abertura, uma brecha. Chega num momento que a profecia até orienta que esses justos fossem marcados para que eles fossem compreendidos como a parte da sociedade que está fazendo a sua parte, né? Que está fazendo aquilo que Javé orienta. E no meio disso tudo acontece tem uma parte da profecia, vocês percebem, né, que eu estou apresentando a profecia na narrativa, como ela está na Bíblia. Depois que a profecia nos apresenta essa possível marcação das pessoas que eram justas e boas, há até um contrapeso a isso. Aqueles que eram injustos e infiéis, e que estavam, mesmo diante do exílio, ainda conseguindo segurar a barra, né, conseguindo ainda manter alguma posse, manter algum tipo de comercialização, porque alguns iam conseguindo, né, iam fazendo negociações com os estrangeiros. Né? A gente sabe como é que essas coisas funcionam, ele está exilado, e aí ele vai subornando um, subornando o outro. Esses ainda diziam, somos privilegiados de Deus. Olha só o ponto que a coisa chegava, o ponto que a sociedade israelita vivia. Né? Você tinha os justos verdadeiros ali sofrendo, penando, por aqueles que são injustos e que muitos desses batiam no peito e diziam, não, nós somos os privilegiados de Deus. Porque a gente fez tudo do jeito que a gente quis e ainda estamos na vida boa, mesmo no exílio. Olha só que absurdo. Isso foi uma realidade que Ezequiel teve que viver, conviver e tentar transformar. Por isso que é um livro pesado, é um livro difícil. E é um livro que nos faz muito olhar para os dias de hoje, século XXI. Né? Se você está aí do outro lado deve estar refletindo isso comigo, não é o objetivo deste nosso projeto, a Bíblia em resumo, esse tipo de reflexão. Aqui a gente apresenta a Bíblia de uma forma pura como ela é, mas a reflexão ela acaba acontecendo na mente de todos nós. Né? Se você fizer uma comparação, vivemos coisas parecidas. E no meio disso tudo, né, várias situações muito particulares vão acontecendo, e a profecia vai dizendo isso, né? Determinado grupo pedia tal coisa a Ezequiel, Ezequiel recorria a Javé e respondia. Então havia, ao longo desses 20 e poucos anos aí de atuação profética dele, havia esse tipo de tentativa, essas tratativas, digamos assim. Uma delas é até bem interessante, né? O povo, aqueles judeus que tentam manter a espiritualidade e a oração, questionam Ezequiel. Ezequiel, então, já que nós estamos exilados e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode tentar construir um novo templo aqui para as orações e tudo mais, né? Então, questões rotineiras, né, que a gente chama até de ordinárias, de ordem do dia a dia, elas aconteciam muito na profecia. Então, quando você estiver lá nela, na Bíblia, mergulhando na profecia, você vai ver questões básicas como essas, práticas do dia a dia, tal regra pode ser seguida, tal regra a gente não tem como seguir por causa do tipo de alimentação. Então, várias regrinhas dessas foram aparecendo ao longo aí dos julgamentos e orientações de Ezequiel. Eis que nesse momento acontece um negócio muito triste, né? E na profecia isso é manifestado até de uma forma fúnebre. Há uma comparação muito intensa sendo feita, que no meio de todo esse trabalho, né, intenso de Ezequiel, imagina a gente na pele de Ezequiel fazendo isso, né? Eu, particularmente, não consigo imaginar nem próximo das sandálias de Ezequiel uma atuação como essa. Muito difícil. No meio disso tudo, a esposa dele, que era uma grande parceira, ela morre, e Ezequiel entra numa tristeza absurda. Ele se emudece, ele para de falar por muito tempo. E é comparado na profecia a morte dele com a queda de Jerusalém, né? Assim como Ezequiel perdeu sua esposa, se emudeceu e entrou numa tristeza profunda, assim acontece com Javé, quando perde a sua grande esposa, que é Jerusalém, a cidade santa, a cidade mãe de toda aquela religiosidade e espiritualidade. E até em alguns momentos a gente compreende que a mesma mudez de Ezequiel é a mudez de Javé enquanto o povo está exilado, né? Momento de quietude para que as coisas se reorganizem e se reconstruam. Após meses nessa condição, Ezequiel volta a falar e esse exemplo da morte da esposa ele acaba sendo ainda mais forte para que ele dê uma motivação a mais a todo o seu trabalho, né? Ele tem mais um motivo, ele tem mais uma motivação para que tudo seja feito da forma como Javé pede. Após esse episódio, aí a gente entra numa outra parte da profecia, que eu até vou dizer que é uma parte muito parecida com as profecias anteriores desses grandes profetas, que
é um julgamento às nações. Então, tal como aconteceu com Isaías, tal como aconteceu em Jeremias, Ezequiel também apresenta um julgamento, ele expressa um julgamento de Javé às nações, tal como ele recebe do próprio Deus. Então ele vai falando de Moab, vai falando do Egito, vai falando de Edomitas, vai falando de vários e vários povos que tinham participação nessa fragilização da sociedade israelita, né, como sociedade. De tanto invadirem, de tanto usurparem esse povo, ele foi se decaindo, e foi se perdendo, e foi se fragilizando. Financeira, territorial, cultural e religiosamente, espiritualmente falando. E é por essas e outras que a profecia, ela sempre vai enfatizando aqueles 3 pilares que eu falava lá no início. Reconhecimento da culpa, o entendimento de que não são pequenas mudanças que vão alterar e reconstruir a sociedade, e a necessidade de radicalismo para um renascimento. Então aqui a gente chega num ponto onde isso acontece de uma maneira até bem evidente. Esse processo ele é mostrado para nós. Então chega num ponto que Javé diz que até um novo coração será dado a esse povo, para que eles arranquem o que eles têm e coloquem um novo, né? Tipo, a origem, a essência do sentimento, sabedoria e amor, que são sentimentos e entendimentos que fazem esse povo estar ligado a Javé, estava corrompido. Então Javé diz nesse momento, arranque um coração e coloque outro, o que é muito forte. Mas é uma promessa de santificação, né? Uma promessa onde ele diz, é sangue novo, é carne nova, mesmo que nem todo mundo morra, né? A gente não pode entender a profecia de Ezequiel, por mais que em alguns momentos isso fique até um pouco conflituoso da gente entender. Mas quando você lê ela de uma maneira bem didática, e lê e relê, né? Eu li e reli várias vezes para poder fazer esse projeto acontecer. Só a profecia de Ezequiel eu li 6 vezes, para vocês terem uma ideia, né? Nos registros que eu tenho, eu li várias vezes para dividir isso tudo aqui com vocês. Há um momento lá que você se perde um pouco. Você fala, nossa, então parece que Deus quer matar todo mundo para que todo mundo renasça de novo. Não é bem dessa morte, não é destruir todo mundo. É internamente, né? Ele não quer fazer com que todos sejam mortos. Ele não quer fazer com que as vidas se esvaiam. Não. Estamos falando aqui de uma morte, entendimento e renascimento interior, de fé, de coração. É por isso que nesse momento ele fala isso. Arranque um coração, coloque um novo coração, novo sangue, novas veias, para que corra a essência de Javé no povo. E aí a gente vai chegando no final da profecia, e esse final ele tem ali uma quantidade de mais ou menos 8 capítulos, e esses 8 capítulos que vão encerrando a profecia, eles nos apresentam algo que é muito interessante, né? Lembra que a gente abordou alguns minutos atrás aqueles 3 pedidos que Javé faz a Ezequiel, para que ele fale em nome de Javé, julgue em nome de Javé e faça ações em nome de Javé. Então, nesses últimos episódios, nesses últimos capítulos da profecia de Ezequiel, essas ações elas são muito vistas num formato até prático. Diversas regras elas vão sendo reconstruídas, elas vão sendo reagrupadas. Então, Ezequiel ele tem também essa função. Ele tem a função de tentar, de maneira prática, reorganizar um conjunto de regras e tentando buscar recompilar algumas orientações e indicações de conduta para que esse povo seja reconstruído. E isso é muito bonito, né? A profecia vai mostrando isso, vai mostrando que para uma nova vida, com um novo coração, com um renascimento, é preciso que as pessoas atendam de maneira ainda mais específica os preceitos de Javé. E Ezequiel trabalha nisso fortemente. Fala até de algumas visões que Ezequiel tem sobre uma nova Jerusalém que seria reconstruída. E também fala sobre talvez uma redivisão das 12 tribos de Israel. Então, nesse fato final, nesses momentos finais, isso é apresentado, né? As visões dele sobre uma nova Jerusalém, termo que depois foi tão utilizado, né? Nova Jerusalém, a gente utiliza isso bastante nos mundos, não só do judaísmo, mas do cristianismo, e também dessa nova divisão, mais organizada, né? No retorno desses israelitas para a terra prometida, para a sua terra, houve ali uma redivisão que Ezequiel ajudou a organizar. E um fato bem interessante dessa redivisão é que, segundo orientações de Javé, ele dizia, não tenham mais muros entre esses povos. O povo de Deus tem que ter acesso livre a todas as tribos. Então essas 12 tribos que seriam realocadas, digamos assim, o pedido era esse, que as portas estejam abertas, que não se tenha portões fechados, que
todos sejam um único povo. E a gente percebe que gradualmente a perspectiva da abordagem de Javé para com o povo, ela vai ganhando um tom cada vez maior de misericórdia livre e gratuita, né? Como a gente viu alguns livros aí para trás, especialmente no livro de Jó, isso é apresentado, né? Nos sapienciais que a gente viu. Esse lado misericordioso e amoroso, gratuito de Javé, ele vai se consolidando conforme a gente vai chegando próximo do Novo Testamento. Então, se você nunca percebeu essa perspectiva, eu divido ela aqui com você, tá bom? Dessa forma, a gente encerra a apresentação da profecia de Ezequiel, que é uma profecia, como eu falei, dura, profunda, e foi devidamente necessária desta forma, em virtude de tudo que a gente falou. Espero que vocês tenham gostado. Nunca esqueça de pedir, e vale aqui a lembrança. Não é inscrito? Se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a chegar cada vez a mais famílias mundo afora. Se inscreva, compartilhe e também ative o sino de notificação, né? A gente está sempre colocando conteúdos novos aqui para que você possa caminhar conosco nessa jornada. Outro convite que eu reforço, lá na descrição do vídeo nós temos 2 links para que você possa acessar o nosso livro, A Bíblia em Resumo. A Bíblia em Resumo, ela começou como um livro e foi transformada aqui nesse canal que vocês podem acompanhar. Por que 2 links? A gente oferece o livro gratuitamente em PDF. Você baixa ele agora, são 260 páginas mais ou menos, tudo bem detalhado, livro a livro, as explicações objetivas, práticas, para que você tenha aí uma jornada, um mergulho bíblico bem profundo, gratuitamente. Quer ajudar o nosso projeto? Você vai no segundo link, aí você pode ir na nossa lojinha e comprar o livro. Por que a gente vende também o livro? É o mesmo conteúdo, tá? Você tem a opção de baixar ou de comprar. A venda do livro nos ajuda a fazer com que o conteúdo chegue cada vez mais longe, né? Nós estamos aí presentes em diversos países do mundo da língua portuguesa e de algumas outras línguas também, com traduções e legendas que já estão começando. E também nos auxilia na ajuda de algumas instituições que precisam aqui na cidade onde eu moro, que é Cotia, tá bom? Então, conto com vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!